Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um nesta noite e para todos sempre. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em suas residências a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós iremos ler os versos 7 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Curve sua cabeça e oremos. Ó Deus bendito, todo-poderoso, o Deus criador da terra e de tudo o que existe, nós nos encontramos diante da tua majestosa presença, Senhor. Primeiramente para engrandecer o teu nome, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Dizer que o Senhor é o nosso Deus protetor, nosso refúgio e nossa fortaleza. Senhor, também queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui hoje estarmos para refletir na tua palavra, que é a palavra que pode transformar vidas, admoestar, exortar, trazer consolo. E isso nós rogamos para que o Senhor nos ilumine com o teu santo e poderoso Espírito. Que o Senhor nos ajude neste momento a gravá-la em nossos corações e que cada um dos meus irmãos que estão a ouvir venham a gravá-la, praticá-la também em suas vidas. E a mim, o Senhor dê, Senhor, a intrepidez para expor a tua palavra, explicá-la e aplicá-la com verdade e exatidão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, creio que todos conhecem a música Amazing Grace, ou seja, traduzido, Maravilhosa Graça. Eu vou citar aqui, ou recitar, melhor dizendo, 2 estrofes desta música conhecidíssima. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu acreditei. De acordo com um site, How Music, esta música, meus irmãos, ela foi gravada mais de 6.600 vezes. Ou seja, não há um indício de que há uma música que foi mais gravada do que Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça.
Essa canção ela foi escrita em 1779, ou talvez em alguns anos antes, por John Newton. Eu era um poeta e um sacerdote inglês também, que ele morreu em 1807. O jovem Newton, ele desertou a marinha inglesa quando era jovem, e aí depois ele foi recapturado, punido, se envolvendo com o tráfico de escravos. Mais tarde, então, ele experimentou um despertar religioso durante uma tempestade no mar e acabou se tornando um prolífico compositor de hinos cristãos. E essa canção, então, já foi tema de filmes, já foi tema de livro, já foi trilhas sonoras de pelo menos 5 filmes. É uma canção cantada em muitas línguas. Por exemplo, a canção Aleluia, de Handel, é um dos principais rivais desta música, como uma música espiritual predileta, foi gravado cerca de 500 vezes, muito menos do que a música Amazing Grace. Então, nós vimos também depois a música Tão Grande És Tu, só ficou popular nos Estados Unidos depois de 170 anos da composição e do lançamento dessa música, ou dessa música ser escrita. Diz um teólogo que esta música, Maravilhosa Graça, continuará sendo cantada enquanto existir pecado no mundo, necessidade de perdão e da presença diária de um Salvador vivo, amoroso e generoso, que nos guia e nos fortalece a cada dia. Bom, tendo visto então essa música maravilhosa, sim, mas ela fala da maravilhosa graça. E eu hoje aqui quero expor e gostaria que os irmãos estivessem atentos a este tema que eu irei dar agora. A suficiente graça do Senhor. Nós vamos expor este texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 10, em 2 pontos. Primeiro, nós vamos entender que a graça não nos isenta do sofrimento. E o segundo ponto será a graça, ela é suficiente. Primeira coisa que nós vimos então, a graça não nos isenta do sofrimento. Jesus já nos alerta, meus irmãos, para esperar por problemas. Ora, João 16, no Evangelho segundo João, no capítulo 16, do verso 33, ele diz que no mundo tereis aflições. Ele mesmo experimentou diversos sofrimentos nessa vida. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, nós vimos, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Veja só que então o sofrimento, sem dúvida nenhuma, faz parte do plano de Deus para a vida do seu povo. Em João capítulo 15, verso 18, verso 19, Jesus prediz aos seus discípulos que os mesmos, eles seriam hostilados pelo mundo. Veja só, João capítulo 15, verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, porque o mundo não conhece a Deus. Vejamos, meus irmãos, então, que o sofrimento é usado por Deus aqui de uma forma pedagógica, uma forma de ensinamento para as nossas vidas. Nós vamos ver alguns textos que nos ensinam isso nas Escrituras. Primeiro, é que o sofrimento é usado por Deus de uma forma pedagógica em nossas vidas, para que demonstremos a nossa fé. Vejamos o texto lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso 1 e 2, nós vimos lá aquele episódio de Abraão com seu filho, uma ordenança de Deus. No verso 1, no capítulo 22 de Gênesis, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus
Abraão à prova lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja só, então, que era uma demonstração de fé. O sofrimento, então, é usado por Deus de uma forma pedagógica em nossas vidas, para que nós demonstremos a nossa fé a Ele. Veja bem, nós não podemos, talvez, muitos de nós não iria oferecer os nossos filhos como sacrifício, como Abraão fez. Abraão, então, demonstrou a sua fé a Deus através de um sofrimento que ele foi tendo até oferecer o seu filho, até Deus providenciar o cordeiro para ser sacrificado naquele altar. Mas não para por aí, o sofrimento também é usado por Deus de uma forma pedagógica em nossas vidas para nos tornar humildes. Aqui no mesmo texto, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, diz assim: para que não me soberbesse, como a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha, essa palavra, não me exalte, pode significar de uma forma mais intensa ainda. É algo que, para que eu não venha me engrandecer demais, me exaltar demais, achar que sou mais que alguém. E isso pode nos levar a ter um exemplo e imaginar essa exaltação como foi a exaltação de Satanás, querendo sobressair-se acima de Cristo. Bom, Paulo então estava sabendo que esse sofrimento estava acontecendo para ele, para tornar ele mais humilde, para que ele não viesse a ser exaltado. Então o sofrimento é usado por Deus de uma forma pedagógica em nossas vidas, para que demonstremos a nossa fé, para nos tornar mais humildes, para também que evitemos o materialismo. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O sofrimento também é usado por Deus de uma forma pedagógica em nossas vidas, para que nós venhamos a anelar mais o céu. 2 Coríntios, capítulo 4. Se você for na sua Bíblia um pouco mais atrás do texto que você está, no verso 16 ao verso 18 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sofrimento, ele nos ensina a nós anelarmos mais o céu, a buscarmos mais as coisas eternas. Visto neste momento de pandemia, de quarentena, veja que muitos estão ficando sem chão porque não conhecem a Cristo, porque não podem anelar pelas coisas eternas. Nós não. Nós temos que ter esta consciência que aquilo que está por vir, as coisas eternas são preciosas para cada um de nós. Mas o sofrimento também é usado por Deus de forma pedagógica em nossas vidas, para que nós venhamos a valorizar as bênçãos de Deus. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado,
tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, olhe, meus irmãos, para as bênçãos de Deus. Olhe para as bênçãos que Deus tem derramado em sua vida. Veja esse momento novamente. Eu volto a trazer ao nosso contexto atual. Olha esse momento que estamos passando. Talvez nós estamos olhando só para as coisas ruins, que são muitas. E muitas e muitas. Mas será que Deus não tem nos abençoado em várias coisas neste contexto de pandemia, de quarentena? Talvez seja para que você valorize a comunhão dos santos, logo mais adiante. Talvez seja para que você valorize mais estar junto com a sua família. Entre tantas outras coisas, todos os sofrimentos que passamos, Deus nos envia, são enviados por Deus, são permitidos por Deus e servem de forma pedagógica, forma de ensino para as nossas vidas. Por fim, serve também para que nós venhamos a entender o sofrimento do outro. 2 Coríntios capítulo 1, vá na carta de Paulo, no capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, no verso 4, diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A graça de Deus não nos torna imunes aos sofrimentos, por mais consagrados que sejamos, mas ela lapida a nossa fé. Ela nos traz muitos ensinamentos, como esses que acabamos de ver. Temos que ficar atentos àquilo a que Deus quer nos ensinar. Em segundo lugar, nós vimos então que a graça de Deus não nos torna imunes ao sofrimento, mas em segundo lugar é que ela é suficiente. A graça, ela é suficiente. Se nós formos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13, Paulo ele derrama o seu coração, digamos, em meio a sérios ataques contra o seu ministério. Ele reage à crítica daqueles que questionam a validade do seu apostolado, no capítulo 10. Ele revela a sua preocupação com a ingenuidade dos coríntios, que pode ser desviado do evangelho de Cristo, no capítulo 11. Ele gloria-se de suas credenciais apostólicas e de suas tribulações missionárias e das suas experiências espirituais com Deus, do capítulo 11 até o capítulo 12, verso 13. Paulo, espiritualmente, meus irmãos, é um homem privilegiado por Deus. Em pelo menos 4 ocasiões, o próprio Jesus apareceu a ele. E Jesus apareceu a ele a fim de instruí-lo, a fim de encorajá-lo nos tempos de profunda necessidade. Em Atos, no capítulo 9, logo na sua conversão, Jesus aparece a Paulo. Em Atos, ainda no capítulo 18, no verso 9 ao verso 10, Paulo estava em Corinto, Jesus aparece a ele e diz: não vá, fique, porque ainda tem alguns que precisam ouvir a tua palavra. No capítulo 22 de Atos, no verso 17 a 21, Jesus aparece novamente para Paulo. Em êxtase, ele é ordenado ali sair de Jerusalém, porque não iriam aceitar a pregação dele. E no capítulo 23, no verso 11, Jesus dizendo para Paulo ter coragem, que ele ainda iria pregar em Roma. Ele próprio afirmava, Paulo próprio afirmava ter recebido o evangelho por revelação, em Gálatas capítulo 1, no verso 12, bem como o contexto aqui de todo o ensino que estamos tendo no capítulo 12,
nós vimos os seus escritos de forma quase na metade do Novo Testamento de Paulo, sempre falando das revelações que Deus e Jesus tinham dado a ele. Das muitas revelações, visões que havia recebido Paulo cita aqui no texto que estamos em questão, no capítulo 12, do verso 1 ao 6, uma ocasião de revelação que lhe ocorrera há 14 anos antes de ele escrever esta carta, dizendo que ele foi arrebatado, verso 2 do capítulo 2, dizendo que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, diz ele. Eu sei que tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Assim, então, como esta experiência de arrebatamento que Paulo teve, se do corpo ou fora do corpo, eu não sei dizer. Deus o sabe. Paulo se colocava no mesmo nível dos heróis da fé, sobrepujando, meus irmãos, em muito aos críticos que ele estava aqui a se defender. E acrescido das revelações, Deus colocou um espinho na vida de Paulo, e nós vimos isso no verso 7. Agora nós temos que entender o que era esse espinho em primeiro lugar. E a palavra escolopse aqui, que está no grego para espinho, é encontrada apenas aqui no Novo Testamento. E era usada para significar qualquer objeto pontiagudo, como por exemplo uma estaca, uma agulha, uma lasca de madeira pontiaguda ou metal, ou seja, um espinho. As respostas para esta pergunta, que era esse espinho, podem ser classificadas de algumas categorias. Eu vou colocar 3 para os irmãos. Calvino dizia que era alguma forma de tentação espiritual, por conta dos pecados anteriores, arrependimento, algo assim. Lutero já pensava diferente. Ele dizia que era uma oposição e perseguição daqueles que se opunham à pessoa e o ministério de Paulo. E muitos outros teólogos diziam que era alguma enfermidade física ou mental. Contudo, nós não podemos afirmar com precisão que realmente seria esse espinho. Somente algumas inferências aqui, mas não vem ao caso do nosso estudo hoje detalharmos mais isso. Sabemos que o mais importante é que esse espinho, ele foi permitido por Deus para afligir e matar a carne pecaminosa de Paulo. Com o propósito, meus irmãos, de evitar o orgulho da parte de Paulo. Orgulho, sim. Esse que tem prejudicado muitas pessoas. Orgulho, sim, que tem deixado muitas pessoas distante de Deus, distante do seu próximo, por conta do orgulho. Pessoas que não se colocam humildemente diante de várias circunstâncias. Talvez o orgulho esteja atrapalhando algum de nós. E muitas vezes Deus coloca esse espinho, essa dificuldade ou problema para que se venha a ter mais humildade e dependência na graça de Cristo. O que era esse espinho? Qual o objetivo do espinho na carne? Paulo reconhece claramente no verso 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações. Deus permitiu a Satanás, olha só, Deus permitiu que Satanás enviasse um mensageiro para afligir a Paulo, no verso 7 ainda. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Deus, então, nos esvazia
como esvaziou Paulo para que nós tenhamos um relacionamento correto com Ele. Provérbios, no capítulo 3, no verso 34, diz: certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O objetivo do espinho na carne de Paulo, e talvez alguns sofrimentos que nós temos que seja espinho para nós, é para que nós venhamos a confiar, a entender que a graça do Senhor basta em nossas vidas. Diante disso tudo, qual foi a reação de Paulo contra o espinho da carne? Qual foi a reação que Paulo teve? Será que ele amarrou o demônio, como alguns dizem? Não. Será que ele foi a alguma reunião de libertação promovida por uma igreja da época? Não. Olhe só o que Paulo fez. Ele mesmo rogou ao Senhor. Verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo insistentemente clamou ao Senhor que o livrasse daquele problema. E qual foi a resposta de Deus? No verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele me disse. Olha, esse verbo aqui, ele está no tempo perfeito, e quer dizer que todas as vezes que Paulo orava, no verso 8 ele diz: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Todas as vezes que Paulo orou, a resposta foi a mesma. A minha graça é suficiente para ti, Paulo. A minha graça basta. A graça de Deus basta para as nossas vidas. O que ela produz em meio ao sofrimento? De acordo com a experiência de Paulo, nós podemos aprender aqui que Deus permite alguns espinhos na nossa vida e não os remove quando oramos, porque Ele deseja derramar mais graça sobre nós. Nós devemos então, a exemplo de Paulo, meus irmãos, tirar algumas lições. A primeira delas, que eu gostaria de trazer aos irmãos, é a questão do louvor. Nós devemos louvar a Deus pela adversidade. Parece meio estranho falarmos isso, talvez para alguns, mas é isso mesmo que a Bíblia nos ensina diante desse texto. Devemos louvar a Deus pela adversidade, pois ela propicia para nós maior manifestação da graça de Deus em nossa vida. Verso 9 deixa claro isso para nós. Mas não somente o louvor, louvar a Deus por isso, entender isso em nossas vidas, mas saber que nós temos fortalecimento nas nossas fraquezas. De boa vontade, no verso 9, diz Paulo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Devemos sentir contentamento na adversidade. É pois através dela nós nos tornamos mais úteis para Deus. Olha o verso 10 comigo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Contentamento no Senhor. Contentamento no Senhor em todo o tempo. Quando eu lembro a palavra contentamento, eu me lembro logo do Salmo 37, verso 4, verso 5, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará
o desejo do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós teremos fortalecimento sim, na fraqueza, porque a graça do Senhor é suficiente para nós. Concluindo, uma frase de Thomas Manton me chamou muita atenção. Diz assim: enquanto tudo está calmo e tranquilo, vivemos pelo que sentimos e não pela fé, pois o valor de um soldado nunca é conhecido em tempo de paz. Neste momento em que a igreja evangélica brasileira vive um cristianismo talvez na ênfase da prosperidade, na crença fácil, e a verdadeira igreja que está sofrendo por causa da pandemia, por conta de tantas outras perseguições, nós precisamos, meus irmãos, redescobrir a suficiência da graça de Deus no sofrimento humano. A graça de Deus não está em guardar os crentes do sofrimento, mas de fortalecer os crentes para enfrentá-lo. Como a música Amazing Grace, a maravilhosa graça, a música mais gravada no mundo, nós devemos nos lembrar que essa maravilhosa graça, além de maravilhosa, ela basta, ela é suficiente em nossas vidas. Em meio ao sofrimento, Deus nos diz: a minha graça te basta. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esses momentos aqui. Rogamos para que o Senhor nos dê graça sobre graça e nos ensine a todo momento, em momentos de sofrimentos, tribulações, o Senhor nos ensine a entender que a tua graça basta em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Passa a palavra no presbítero Salles.